Olá, caros amigas e amigos, subscritores e simpatizantes da Rádio Transforma. Começa aqui mais um programa de Passa a Bola, patrocinado pela nossa rádio. E começamos esta nossa conversa sobre futebol com o título de campeão nacional da Liga Betclic, muito bem conquistado pelo Sporting Clube de Portugal, uma vez que, perdendo com o Famalicão, o Benfica entregou de bandeja o almejado título, facto que já era mais do que esperado e provável, não causando a mínima surpresa a ninguém. Este introito começa por ser a nossa frase da semana, em que se diz, com uma certa ironia, mas com toda a razão, parabéns ao Sporting e a R. Smith por mais uma grande exibição. Fernando Jorge, começando por este tema e pegando nas minhas palavras, acho que estamos de acordo com o que acabo de dizer. Concordas com isto ou não? Sim, olá Freitas, para ti e para o Diogo também e para os nossos ouvintes que nos vão acompanhar. Sim, foi mais uma vez mais do mesmo no caso do Famalicão Benfica. A situação ainda é mais grave porque o seu treinador fez um trabalho de casa fraco, além de ser um fraco treinador, já demonstrou isso este ano, porque ainda não conseguiu. Parem numa coisa, o Benfica, o seu treinador, este ano ainda não conseguiu fazer uma equipa, ou ter uma equipa padrão. E nem anda com invenções e estamos a 2 jornadas do fim do campeonato. Portanto, os jogadores estão baralhados também, não é? Não podemos criticar muito os jogadores, porque eu também joguei a bola, sei muito bem como é que é. Quando não há uma certeza de quem vai jogar, ou de quem são em 80% os titulares da equipa, isto lança a confusão dentro do balneário, porque hoje joga o A, amanhã joga o B, amanhã joga o C. E depois podiam dizer assim, pois, mas eu acho bem que ele faça a rotatividade. Mas a rotatividade tem que ser feita com uma determinada lógica, que é o jogador está mais em baixo, ou o jogador está por lesão, e entra outro a substituí-lo. Ou então mediante o jogo, conforme decorre a partida. E é necessário, às vezes, tirar um coelho da cartola ou qualquer coisa do género. Não é o caso. Porque andou a jogar com o Tengsted, que eu já disse que não tem lugar nas 12 melhores equipas, ou nas 12 primeiras classificadas do nosso campeonato, da Premier League, da Liga Betclic, andou a jogar, agora desapareceu. Agora o Marcos Leonardo, porque marcou 2 golos a semana passada, e o Artur Carvalho vai para o banco. Para a semana, se calhar, já joga o Tengsted, provavelmente, dá-lhe na cabeça e joga o Tengsted. E quem diz estes da frente, diz os da defesa. Agora já joga o Carreras. Andou com o Morato, agora o Morato desapareceu. Já nem a central aparece. Quer dizer, o Ausner, que é o melhor jogador do campeonato o ano passado, a médio esquerdo, nunca jogou. E eu já disse aqui, vou voltar a dizer, para os benfiquistas, para ver se me entendem de vez, que o Benfica perde este campeonato. O Benfica é o melhor plantel. E atenção que há ali jogadores que ainda não consigo analisar porque eles não jogam minutos, né? Mas para mim é o melhor plantel, é o que tem mais qualidade e também quantidade, relativamente ao Sporting e relativamente ao Fogo do Porto. Só que o treinador não soube trabalhar. Não, esteve muito mal, muito abaixo daquilo que era o esperado, né? Atendendo até que o ano passado fez uma boa época, até às últimas 5 jornadas do fim, em que tinha 10 pontos de avanço e praticamente quase que perdeu o campeonato. Era aí que o Sr. Rui Costa tinha feito a intervenção. Não fez. O treinador desta vez, até mesmo antes, na conferência que fez antes do jogo do Famalicão, já pôs um preço ao Sr. Rui Costa. Já lhe disse que tem contrato até 2026. Portanto, para bom entendedor, meia palavra basta. Exatamente. Quer dizer que se o Sr. Rui Costa o quiser mandar embora, tem que lhe pagar os 2 anos de contrato que ainda tem. Os 20 milhões de euros. Exatamente. Portanto, isto depois há umas contas, porque tem a pagar também o staff e essas coisas todas. Exatamente. E isto ficará ao Benfica substancial em termos de milhões, 20 milhões, ou à volta disso, ou qualquer coisa do género. Se ele fizer algum desconto, poderá eventualmente ficar mais barato, coisa que eu não acredito, pela frase. Agora, o Benfica, perante um Famalicão que joga bem a bola, tem um bom treinador agora, e já tinha também anteriormente, e tem bons jogadores. Aposta, tem dinheiro, tem um investidor, e são profissionais quem está lá à frente do Famalicão. Não é por acaso que o Famalicão é uma das equipas que vende já caro. Vende na ordem dos 20 milhões, 16, 17 milhões. Não é para todos. Não é para todos. Claro. Tirando o Braga, o Benfica, o Porto e o Sporting, não vejo outra equipa aqui no Campeonato Português que vende por este valor. Portanto, o Famalicão tem capacidade e tem que ter bons jogadores. E tem. Temos aqui alguns
O Puma, por exemplo, para mim foi o melhor jogador em campo nesta partida. O Zaidu, outro indivíduo que pode jogar ali a 8 e a 6, é outro grande jogador também. O Gustavo Sá, até é apontado aos grandes e tudo, portanto, também, mas num valor substancial, a falar na ordem dos 20 milhões ou qualquer assim do género. Os outros também. Tem um bom guarda-redes, tem uma boa defesa portanto, jogam a bola. Ora, esperava-se que o Benfica jogasse mais compacto e jogasse mais a bola. Quando a equipa do Benfica tem um jogador como o João Mário, que eu costumo é dos mais caros do plantel do Benfica, que é bom para jogar futsal. Ainda ontem, mais uma vez, provou com o meu amigo, eu fiz bem em ligar-lhe para ele tirar as luvas, porque ele mais uma vez jogou sem luvas. Está proibido de jogar com as luvas ou imitar o João Alves, coisa que ele não é. E vocês repararam ontem que ele já jogou outra vez sem luvas. E vai jogar até ao fim do campeonato, posso garantir. Que o Alves não permite isso. Isto não é uma piada, claro. Mas pronto. É uma realidade. É uma realidade. Depois temos o Kosu, que foi uma nulidade dentro do campo e até jogou mais ou menos, mas se a equipa não tiver rotatividade, não tiver posicionamentos, não souber o que anda a fazer dentro do campo, não adianta nada eles estarem nos lugares ideais, porque eles não rendem. O melhor jogador, contrariamente, aquilo até que tenho dito, nunca disse mal do Di Maria, atenção, as pessoas não confundam, porque eu sempre disse que o Di Maria é um jogador diferenciado no Campeonato Português e é um jogador diferenciado no Benfica. O problema é que o Di Maria tem 36 anos e não pode jogar 90 minutos e 120, e 90, e 90, e 90, e 90. Não. O Di Maria, em muitas circunstâncias, até quando está cansado, deve sair para dar lugar a outros. E depois, para jogar o Di Maria, que é um jogador que não defende, o Benfica tem que fazer a defesa da sua própria equipa mais compacta com os outros. Claro que sim. Pronto. Ora bem, o David Neres anda baralhado, é um grande jogador, não fez nada, foi outra nulidade dentro do campo. O Marcos Leonardo andou perdido lá dentro, porque as bolas não chegavam, ele corria para a esquerda, corria para a direita, as bolas não aparecem lá, e portanto o Benfica dificilmente ganharia este jogo. A defesa andam baralhados, não é por acaso que o Otamendi diz que é preciso outro tipo de trabalho e que estiveram muito mal, e uma crítica à comunicação do Benfica que não o deixaram falar, portanto muitas das vezes ele foi criticado e com razão, portanto ele disparou para todos os lados, para a direção, para o treinador, para quem quis entender. E depois a anedota, que eu continuo a dizer, a anedota na baliza, porque o Benfica não era pela baliza que estava pior, ou que não ganhava o campeonato, ou até que não ia longe na Champions League ou na Europa League, com o Odisseias Black Odinos. Continuo a dizer que este Anatoly Trubin é muito pior do que o coisa. Ainda ontem comprovou, o primeiro golo do Famalicão é um frango monumental do Anatoly Trubin, porque a bola é no posto onde ele está colocado. Um indivíduo com 2 metros, tem meio metro entre ele e o poste, basta só atirar-se para o chão, a bola é rasteira, ele batia a bola e ele defendia. Não, ficou ali especado a olhar para a bola e a bola entrou. Depois teve alguns cruzamentos que esteve mal também. Não é um grande a jogar com o pé. Foram buscá-lo porque era um livre, vinha jogar a livre. Eu ainda não vi ele a jogar a livre em vez nenhuma. Ele não sai da baliza. Nos cruzamentos põe-se a olhar, é grande, ele não vai lá buscar nenhuma. Larga as bolas com relativa facilidade. Portanto, escusam de estar à espera de uma grande evolução deste Anatoly Trubin, porque ele não tem jeito para guarda-redes, não tem técnica nenhuma para guarda-redes. Portanto, saudades do Black Odinos. Exatamente. Portanto, e foi aí que começou a perder o balneário, para mim, o treinador, com as peripécias que toda a gente sabe, que começaram na baliza, com a zanga entre ele e o coisa. Portanto, foi uma vitória do Famalicão limpinha, independentemente de um lance ou outro. Começou bem até o jogo com 2 golos, praticamente estavam empatados, se valessem aqueles golos, ambos em offside. O golo do Benfica é um pouco discutível, mesmo até a nível, não para mim, que não sou um especialista, mas em termos de arbitragem, porque, segundo os especialistas, o guarda-redes, como tem a mão esticada para trás, está a pôr em jogo o Di Maria e, portanto, podia ser considerado não fora de jogo, o guarda-redes pode defender com a mão dentro da área, que não é penalti, portanto, não é falta, e, portanto, é discutível. O árbitro quis assim, o VAR concordou e, portanto, foi marcado o respectivo penalti. O Famalicão empata logo a seguir também, mas esse lance é um lance factual, porque vê-se nitidamente, nem sequer é preciso ir ao VAR, porque realmente o Cádiz estava adiantado uns 2 ou 3 metros à vontade. Portanto, uma vitória sem discussão do Famalicão, foi a melhor equipa, tem bons jogadores, o Benfica foi uma amálgama em termos de equipa, que estiveram lá dentro, não sabiam para onde é que sabiam direcionar, não sabiam o que havia de fazer à bola, portanto foi mais uma má exibição
das muitas que o Benfica fez neste campeonato. E com isto, o Benfica entrega o campeonato mais cedo ao Sporting. Não era que nós já tínhamos dito aqui há mais de um mês que o Sporting era campeão. Antecipámos sempre relativamente aos outros programas. Era previsível. E, portanto, já tínhamos feito a previsão pela certeza que o Amorim tem mérito. O Sporting é uma equipa de autor, é preciso dizer isto, é uma equipa de autor, portanto, autor chamado Rubem Amorim, e, portanto, ganha com todo o mérito o campeonato. Podia era ter o Benfica adiado mais uma semana, e até para interesse do campeonato. Agora vamos ter a luta para a descida da divisão, ou para o play-off. A descida já há 2, para o play-off há 3 equipas, o Boa Vista, o Portimonense e o Estrela da Amadora, e o Gil Vicente ainda, portanto 4. E para o terceiro lugar também, uma vez que o Braga também ganhou com alguma dificuldade, mas conseguiu dar a volta, e o Porto tem que se pôr a pau, porque pode perder o terceiro lugar. Muito bem, sim senhor. Diogo, e agora temos aqui o nosso campeão nacional atual, Sporting Portimonense. Sim, uma breve introdução a esse jogo. Sim, olá a todos e obrigado por acompanharem o nosso programa. Relativamente ao Sporting Portimonense, foi um jogo assim que se calhar o Sporting sentiu a pressão do momento, a pressão de querer ganhar, porque jogava em casa, tudo bem que tenha essa parte facilitada para jogar com os seus adeptos, mas penso que acusou um pouco a pressão de se calhar querer resolver o jogo cedo. Exatamente. E não o conseguiu, também por muito mérito do guarda-redes do Portimonense, do Nakamura. Foi fabuloso. Que fez das melhores exibições. Penso que até se calhar foi a melhor exibição da sua carreira. É verdade. Ele até costuma ser um frangueiro. Exatamente. É verdade. Às vezes é de engate. Contra o Sporting, contra o futuro campeão, inspirou-se. Portanto, apesar do que eu estou a dizer, o Sporting entrou muito bem, a jogar bem e a criar ocasiões. Chegou ao golo do 1-0. E depois só não marcou mais até ao final da primeira parte, precisamente por mérito do guarda-redes. Exatamente. E depois na segunda parte confirmou-se o favoritismo e o caudal avassalador do Sporting. Ficou 3-0, podia ter ficado 4 ou 5. Claro. Portanto, o Sporting cumpriu a sua missão e ficou à espera do que o Benfica iria fazer. Muito bem. Mas eu, esta época toda, e no decorrer dos programas, fui um grande defensor do Sporting, dos jogadores do Sporting, do Ruben Amorim, da qualidade exibicional que a equipa foi demonstrando ao longo da época. O jogo contra o Portimonense foi só uma continuidade daquilo que têm sido as exibições desta época e, portanto, o Sporting ficou à espera do que o Benfica iria fazer em Famalicão. O Benfica acabou por perder e o Sporting festejou o título no sofá. Tanto que o Ruben Amorim na conferência antes do jogo disse que queria ser campeão o mais cedo possível e o Benfica fez-lhe o favor para não ficarem assim nervosos e ansiosos, até porque penso que uma notícia que saiu ontem, que o guarda-redes, o Franco Israel do Sporting foi operado e portanto está em risco para os próximos jogos. Portanto o Sporting até se calhar no que falta da época vai fazer alguns jogos sem assim os guarda-redes principais. Talvez com a equipa B. Joga o Serafim. E isso podia causar uma certa intranquilidade e portanto até o Benfica, até penso que, sabendo que o Ruben Amorim é sportinguista, mas também simpatizante do Benfica, o Benfica quis fazer então assim, uma surpresa antecipada. Muito bem. E portanto penso que o Sporting foi campeão com todo o mérito, com toda a justiça. Penso que quem gosta verdadeiramente de futebol, seja portista, seja benfiquista, seja boavisteiro, reconhece que o Sporting é o justo campeão. Foi a equipa que praticou melhor futebol, foi a equipa mais consistente e, portanto, penso que é com toda a justiça que este campeonato é entregue. De salientar só algumas questões que foram referidas ontem no meio da festa, nomeadamente a questão da continuidade do Ruben Amorim e também, por exemplo, do Gyökeres, que foi o jogador mais importante desta época. O Ruben Amorim, no discurso que fez assim aos sportinguistas lá na festa, até deixou assim uma indireta no ar, que é muitos duvidam que se o Sporting irá ser bicampeão, vamos ver. Portanto, penso que isto seja uma dica, uma indireta de que ele vai ficar, vai continuar. Exatamente. E também o Gyökeres penso que deu a entender, e também elementos do staff do Sporting deram a entender que o Gyökeres vai continuar. E penso que foi também uma exigência do Ruben Amorim de eu continuo se as peças principais do plantel não saírem. Claro que vai haver saídas, nomeadamente o Ricardo Gaia e o Paulinho, que são 2 jogadores que penso que irão para a Arábia Saudita e, portanto, irão render alguns milhões para o Sporting, que o Sporting
apesar de não querer perder os jogadores principais, tem que também faturar. Exatamente, tem que vender. Exatamente, e portanto penso que o Paulinho e o Jogai são assim 2 jogadores que poderão sair, e também o Diamandé, que é um jogador muito, muito cobiçado, nomeadamente na Liga Inglesa, e poderá sair também para render uns milhões, e também é uma posição que o Sporting poderá colmatar a sua saída facilmente. Falam-se de alguns jogadores, mas também tem o Quaresma, que é um grande jogador. Portanto, se o Sporting mantiver o Ruben Amorim treinador e mantiver as peças fundamentais, o Gyökeres, o Morita, o Trincão, o Pedro Gonçalves, portanto, esses jogadores, penso que o Sporting tem as condições todas para a próxima época garantir que irá ser competitivo e, quem sabe, uma boa época, revalidar o título, e que estão a confirmar as palavras de Ruben Amorim, quem sabe ser bicampeão, porque é uma coisa que o Sporting ambiciona há muito tempo. Há muitos anos. Exatamente. Muito bem. Fernando Jorge. Deixa-me só dar uma pincelada Exatamente, aqui é isso relativamente ao Sporting. que eu tinha de dar. O Diogo já disse tudo. Exatamente. Relativamente à faturação, o Sporting já vai faturar uma coisa que, portanto, quem ganha o campeonato aqui em Portugal agora com as novas regras para a Champions League da próxima temporada, de 2024-2025, o Sporting vai ganhar já na ordem dos 50 milhões, à volta disso. Falava-se que era muito mais, mas afinal foi um fumo sem fogo, como se costuma dizer. Lançaram para aí a confusão, que era no mínimo 100 milhões e tudo, não é nada disso. Muito bem. Ainda não sabem ao certo, mas é muito mais baixo esse valor. Mas 50 milhões o Sporting já vai faturar. Portanto, tem aqui já um certo estofo, não é? Ou uma almofada na venda dos jogadores que o Ruben Amorim pode substituir com facilidade, e aqueles que o Ruben não abdica, porque realmente o Amorim disse isso, mas eu acredito também que o Amorim, ao dizer que vai ficar no Sporting, tem uma garantia que os melhores jogadores, ou aqueles imprescindíveis para ele, não vão sair do Sporting. E para mim, imprescindíveis, tem lá 2 ou 3. Nomeadamente o mais imprescindível, chamado Gyökeres. Não é? Só uma pincelada relativamente ao jogo. Foi uma vitória tranquila do Sporting, que não atingiu um score mais robusto por mérito do Paulinho e do Gyökeres, que esteve em noite desinspirada, e mesmo assim ainda faturou. E esta é a grande diferença entre os avançados grandes. O Gyökeres, mesmo desinspirado, marca mais que Tengsted, por exemplo, em grande forma. É verdade. Por mérito do guarda-redes Nakamura, costuma ser um frangueiro, daquilo que eu tenho analisado ao longo dos jogos. Aliás, a equipa do Portimonense, para mim, é a defesa mais fraca do campeonato, e é a equipa mais fraca do campeonato, e é aquela equipa que, volto a frisar, que eu estou mortinho por vê-los na segunda divisão. Portanto, mantenho a minha coisa, estou todo contente que o Portimonense vá pelo menos para o play-off, já não vai descer abaixo, e que no play-off seja derrotado e vá para a segunda divisão. Assim, aproveitamos e até o Boa Vista fica na primeira divisão. E, portanto, engatou uma grande exibição, safou o Portimonense, que jogou com um autocarro, isto é que é preciso dizer, de 6 defesas, foi inédito, 6 defesas, jogou o Paulo Sérgio, portanto, estava à espera de quê? De ir ganhar pontos, ao Alvalade. Então, surpreendeste. É nisto que eu acho que os treinadores portugueses, ou a maior parte deles, não vão longe. Porque um treinador que precisa de pontos vai jogar ao Alvalade mesmo contra a equipa que melhor futebol pratica. Ok, tudo bem. Exatamente. Mas nós vamos marcar golos também ao Sporting. Vamos jogar. Porque, no fundo, a jogarmos na retranca, porque perdemos e não levam uma cabazada, que foi o guarda-redes que o safou. Bem, esta equipa do Sporting é uma equipa de um autor chamado Ruben Amorim, que eu já disse há bocado, quando falei do Benfica, que sem nomes sonantes, isto é que é importante, que sem nomes sonantes, todos sabem o seu posicionamento, independentemente de não poder jogar, o Manel ou o Serafim. Relativamente à arbitragem, nada a dizer, e portanto uma vitória concludente do Sporting e um campeonato concludente. Acho que não há ninguém a nível dos adeptos que gostam de futebol, não é? Os adeptos fanáticos, esses a gente não conta com eles, portanto, porque só vem no seu clube, independentemente de ser do Benfica, do Porto ou do Sport. Mas todos aqueles adeptos que são pelo desporto e que são pelo fair play, não tenho dúvidas nenhumas que o Sporting este ano, independentemente de uma ajuda ou outra, todos tiveram, más arbitragens todos tiveram também, foram prejudicados todos também, nomeadamente os grandes, e portanto o Sporting vence este campeonato com todo o mérito. É indiscutível. Claro. Podes passar já, aproveitas já o Chaves Futebol Clube Porto, Chaves 0 Futebol Clube Porto 3, e depois passo ao Diogo, porque o Diogo depois vai... este jogo não consegui ver, portanto é melhor... então pronto, então o Diogo. Sim. Ok. Foi uma vitória com o mérito do Porto. Exatamente. Claro. Foi uma vitória tranquila para Sim, o Porto. tranquila. Penso que até depois da expulsão do jogador dos Chaves, o jogo ficou sem história, porque foi
O Porto já estava a dominar, a ganhar 1-0 quando foi a expulsão do jogador do Chaves. E com a expulsão, quer dizer, o Chaves ainda mais dificuldades teve. Penso que é uma equipa que está condenada à descida, infelizmente, porque é uma equipa do Norte, é a única equipa assim representativa de Trás-os-Montes e infelizmente é uma equipa que nos últimos anos não tem conseguido ser estável, tem sempre andado neste vai e vem de 10 para a segunda divisão, volta a subir, 10, sobe. Agora, relativamente ao jogo, penso que foi uma boa exibição do Porto. Mais uma vez, o Francisco Conceição mostrou todo o seu valor, nomeadamente no golo que marcou de livre, que é aquilo... penso que foi o primeiro golo que ele marcou na carreira, pelo menos na equipa principal do Porto, de livre. Penso que ninguém estava a contar que fosse tão bem marcado. Foi um grande golo. E depois os outros golos também foram bons. Agora... Estamos a falar de um jovem que está a evoluir. Está em desenvolvimento. Está em constante desenvolvimento e constantemente a surpreender os portistas. E quem gosta de futebol. Até não é por acaso que ele recentemente foi chamado à seleção. Portanto, isso também demonstra o valor que ele tem tido enquanto jogador do clube e a importância que poderá ter como jogador de seleção. E não é por acaso que, desculpa só, que neste momento é o Francisco Conceição e mais 10. Exatamente. Sim. Agora... o jogo foi um jogo sem história, foi importante a vitória precisamente pela luta pelo terceiro lugar, até porque eu depois fui acompanhando o resultado do Braga e estava assim a ficar satisfeito contente, porque estava a ver o Braga com dificuldades e infelizmente o Braga depois conseguiu dar a volta e portanto o Porto mantém-se ali na luta pelo terceiro lugar, relembrando que o Porto ainda tem que ir a Braga. Sim. Agora, gostava só daqui de dizer uma coisa rapidamente, duas coisas. Na semana passada, já depois de nós termos feito o programa, houve um jogo do voleibol feminino do Porto, em que o Porto até foi campeão de voleibol feminino, e assistimos a um momento que eu fiquei contente enquanto portista, que foi o abraço do Pinta Costa com o André Vilas Boas, muito bem. Podemos questionar se o abraço é 100% verdadeiro, se é 100% ali com simpatia, mas simboliza a união, simboliza que há ali uma espécie de baixar de armas dos dois lados, do Pinta Costa e do André Vilas Boas. Portanto, como adepto portista fiquei satisfeito. E outra questão é que até estava aqui a olhar para a tabela classificativa, enquanto o Jorge falava dos assuntos anteriores, e tendo em conta a diferença pontual do Porto para o Benfica e para o Sporting, e vai de encontro também às críticas que o Jorge fez ao Benfica e ao Roger Schmidt, penso que a época do Benfica só não é mais contestada e que o treinador só não é mais contestado precisamente pela época miserável que o Porto fez. Porque não estou a dizer que o Porto teria que ser campeão, mas se o Porto fizesse uma época mediana, regular, aquilo que ele costuma fazer. Exatamente, e se o Porto se mantivesse na luta pelo título até ao final, e o Benfica, portanto, ficasse ainda mais para trás, eu penso que tanto equipa, tanto Roger Schmidt, tanto precisamente Rui Costa, iriam ser muito mais contestados do que foram. Portanto, penso que até o Porto ajudou um pouco àquilo que é acalmar dos ânimos do Benfica muito e até precisamente pela possibilidade que o Benfica ainda tem de se apurar para a Liga dos Campeões e encaixar então os milhões das competições europeias. Muito bem, Diogo. Além de que o Benfica, até mesmo com essa distância, pode até perder os dois próximos jogos, que nunca perderia ao segundo lugar. Só por isso esteve abaixo das expectativas. Jorge, agora temos aqui o nosso Boa Vista com o Gil Vicente, um empate que não sei se é comprometedor, acho que é um bocadinho, mas tu, melhor do que ninguém, podes dizer isso, não é? Sim, ora bem, estavam reunidas as condições para o Boa Vista ganhar o jogo e ganhar os 3 pontos que eram fundamentais. Um estado do Bessa com grande assistência, não é? Porque o Boa Vista ofereceu bilhetes aos sócios, não é? Tinham direito a 3 bilhetes gratuitos. No jogo anterior foram 5, desta vez foram 3, não sei porque é que não foram 5, ia dar ao mesmo. Claro. E, portanto, estiveram 17.465 espectadores. Muito bem. Foi um jogo que o Boa Vista teve algumas dificuldades por jogadores lesionados, nomeadamente o Bozenic, que é o único jogador que o Boa Vista tem lá que com golo, não é? Consegue marcar golos. O Bruno Nameshi também fez uma grande falta, porque é um jogador que, eu já disse aqui, é um bom jogador que provavelmente teria lugar nos grandes, não tenho dúvidas nenhumas, não quer dizer que fosse
titular indiscutível, mas era um bom suplente. O Sport também não tem titulares lá indiscutíveis, não é? Tem, por exemplo, o Mateus Reis, não é superior ao Bruno Gomes e, portanto, joga no Sporting, na atual equipa campeã. Portanto, este também podia jogar, quer no Benfica, quer no Porto. O Porto não tem melhor, o Benfica também não tem melhor do que o Bruno, e o Sporting também tem o Nuno Santos e depois tem outro, não é melhor do que ele. Claro. O Boa Vista tentou entrar razoável, foi uma entrada razoável do Boa Vista. O Gil Vicente veio um pouco com um novo treinador, o José Marreco, que está lá há 2 jogos, com uma boa equipa. O Gil Vicente tem uma boa equipa, tem uma equipa em termos de jogadores melhor até do que o próprio Boa Vista. Vá lá, o Boa Vista se jogar com os mesmos. Eu digo isso melhor porque não me consta. E este fator psicológico é muito importante para os jogadores. Isto que eu vou dizer é que, enquanto os jogadores do Boa Vista tiveram problemas a nível psicológico, porque não pagavam os ordenados, os do Gil Vicente é factual, que é um clube que paga bem, nunca teve problemas nenhuns, não tem dívidas nenhumas. Exatamente. E isso, portanto, também moraliza os jogadores. É um clube organizado, contrariamente a um clube que é desorganizado. Um clube que seja desorganizado, mesmo com grandes jogadores, não vai a lado nenhum. Mesmo com grandes jogadores. Um clube organizado, mesmo sem grandes jogadores, pode ir longe, porque é um clube já que está organizado e os próprios jogadores entram naquela rotina e sabem muito bem que todos os meses é-lhe pago o seu merecido ordenado. E, portanto, estão-se a preocupar só em jogar futebol. Os lobistas têm que se preocupar com essas situações. Sabem dinheiro para comer, sabem dinheiro para pagar às famílias, sabem dinheiro para pagar essas coisas todas, e tudo isto tem influência depois na cabeça dos jogadores. Isto é muito importante, quem jogou a bola sabe muito bem destes Claro problemas. que sim. E, portanto, o Gil Vicente jogou um pouco, o José Marreco, a tentar jogar nas falhas do Boa Vista, na tentativa que o Boa Vista tivesse ali uma falha ou outra e eles aproveitassem, porque um ponto para o Gil Vicente, que foi como começou a partida, ou até um ponto para o Boa Vista, era um mal menor, acabou por ser um resultado, quanto a mim, mais ou menos justo, mas o Boa Vista teve a auréola da sorte que a desperdiçou. Foi quando o Bruno Lourenço, o Sasso, cavou um penalti, e bem, sem dúvidas nenhumas, nem sequer para o árbitro, o Fábio Veríssimo, que é um dos árbitros mais fracos em termos técnicos da primeira divisão, porque é um árbitro que faz muitas paragens, marca muitas faltas, mostra amarelos por tudo e por nada, e, portanto, corta a fluidez do próprio jogo em si. O Boa Vista teve essa grande oportunidade de ganhar os 3 pontos. O Bruno Lourenço, que até foi para mim o melhor jogador em campo, fez um grande golo. O primeiro golo do Boa Vista é um grande golo. É um chapéu à la longue, como se costuma dizer. O guarda-redes está um pouco adiantado, mas o guarda-redes até é bom. Não tem hipótese nenhuma, é um grande golo. E depois falha o penalti, e mesmo até na defesa do guarda-redes do Gil Vicente, ele na recarga do André, ele podia ter feito o golo, e o Boa Vista ganhava aqui os 3 pontos que eram fundamentais. Com estes 3 pontos, o Boa Vista dificilmente até ia ao play-off. Assim, mantém-se na luta, temos o Portimonense também perdeu, o Estrela da Amadora ganhou 1 ponto, o Gil Vicente ganhou 1 ponto, vamos ter luta até ao fim. Até ao fim. Só para dizer o seguinte, não sei ainda, não condeno muito o Jorge Simão, porque chegou agora, basicamente fez 2 jogos, pelo Boa Vista, mas acho que os treinadores devem ter mais sagacidade no sentido de, por exemplo, este Boa Vista. Este Martim Tavares, viu este ano já algumas vezes, nomeadamente agora vejo mais com a lesão do Bozenic. O Martim Tavares não vai a lado nenhum. Não adianta estar a bater no Martins Tavares, porque o Martins Tavares, desde que teve aquela lesão, e que estava em grande forma, até na altura, estava a fazer golos e estava coisa, não está... psicologicamente está em baixo, não tem confiança nele próprio, é um indivíduo alto, as pessoas podem ver ali da coisa, alguns até que estão ao meu lado dizem, ele é baixinho e tal. Eu digo, não, pá, ele tem 1,84 m, é mais alto que eu. Claro. Portanto, não é por aí. O Boa Vista, costuma-se dizer que para isso é que servem os treinadores, quando a gente não tem cão, caça com gato. Ora bem, o Boa Vista tem aqui, pode jogar eventualmente com 2 avançados, se eu fosse treinador. O Sasso é um deles, pode aproveitar como faz o Romain Amorim a metê-lo na frente a ponta de lança, não é? Porque não tem mais ninguém, é um indivíduo que ganha bem as bolas de cabeça, joga bem e leva-se bem e ganha muitos cruzamentos e muitos cantos que o Boa Vista marca, livres e tudo. E outro é o Miguel Reizinho, que o Miguel Reizinho não tem velocidade, é um jogador lento, mas é um jogador com cabedal, tem boa impulsão, joga bem de cabeça e tem 2 bons pés.
e tem corpo para se bater com as defesas. Aliás, eu estava a dizer isto ao intervalo e ele acabou por meter o Reizinho lá na frente. Quando fez as substituições, e o Reizinho teve lá 2 ou 3 bolas que ganhou e depois até ganhou lá algumas faltas interessantes. Podia ter feito isso, algumas alterações. É um plantel curto, não é? E muito fez a Boa Vista, não é? Com uma ligeira exceção. O Boa Vista não teve também, por outro lado, até o Petit lá estar. Isso que acredito que o Petit estivesse lá até ao fim agora do campeonato, o Boa Vista já estava salvo desta situação, acredito. Mas o Petit, tantas vezes o cântaro foi à fonte, costuma-se dizer que acabou por partir e o Petit foi embora. Era um treinador, não era um treinador audacioso, mas era um treinador que estava a fazer um bom trabalho no Boa Vista, atendendo a estas circunstâncias todas, e portanto foi mal para o Boa Vista. E espero que o Boa Vista, e acredito que o Boa Vista irá ficar na primeira divisão. Muito bem. Muito bem, e assim só rapidamente, os resultados da jornada: o Moreirense ganhou 1-0 ao Vizela, o Rio Ave ganhou 2-1 ao Vitória de Guimarães, o Boa Vista já falámos, o Sporting idem aspas, o Futebol Clube Porto, o Chaves do Futebol Clube Porto também já falámos, o Forense ganhou 3-2 ao Estoril Praia, o Sporting de Braga ganhou 4-3 ao Casa Pia, o Futebol Clube de Arouca empatou com a Estrela da Amadora, e também já falámos do Benfica. E agora vamos passar à Liga dos Campeões, onde o Real Madrid foi alcançar um empate em Munique e o Borussia Dortmund ganhou ao PSG. Sim. Diogo, é tudo seu. Sim. Primeira mão. Na semana passada eu disse que o jogo assim cartaz da Liga dos Campeões era sem dúvida o Bayern com o Real Madrid, comprovou isso porque foi um jogão, com 4 golos, não é? Um jogão mesmo. O Real Madrid mostra sempre o seu poderio na Liga dos Campeões, aquela sorte que tem para a competição, porque mesmo não jogando muito bem ou não fazendo assim grandes exibições, consegue ser sempre um adversário muito difícil para a equipa que está a defrontar. O Bayern começou mal o jogo, logo a sofrer o primeiro gol do Real Madrid, de destacar sem dúvida o grande passo do Toni Kroos para o Vinícius Júnior. O Toni Kroos, que apesar da sua idade, é um jogador que tem uma visão de jogo distinta, completamente diferente da maioria dos jogadores. Faz um passo que rompe a defesa toda do Bayern e isola o Vinícius, que foi só encarar o Neuer e encostar. O Bayern depois, na segunda parte, entra muito bem e dá a volta ao marcador, e depois o Real Madrid chega ao golo do empate por penalti. E portanto o jogo ficou 2-2, vai empatado para a segunda mão, que penso que é um resultado muito mais vantajoso para o Real Madrid do que para o Bayern. De salientar que este fim de semana o Real Madrid foi campeão em Espanha, portanto foi campeão em Espanha e deu-se ao luxo de jogar com uma segunda equipa, portanto poupou as peças principais, o Rodrigo, o Vinícius Júnior, o Toni Kroos. Portanto, aqueles jogadores titulares ficaram no banco para descansar precisamente para este jogo da segunda mão e, portanto, está tudo em aberto, mas penso que será o Real Madrid que irá passar à próxima fase. Fase que é a final. Relativamente ao Dortmund com o PSG, eu disse na semana passada que atribuiu favoritismo ao PSG, mas atribuiu favoritismo na eliminatória. Claro. Neste jogo, acreditava também que o Dortmund iria conseguir um bom resultado, se bem que na primeira parte, sem dúvida, que o Dortmund foi mais competente. Na segunda parte, foi um festival de golos falhados das duas partes. Exatamente. Foi um festival de golos falhados do Dortmund e do PSG, de destacar sem dúvida aquele lance do PSG em que mandam 2 vezes seguidas a bola ao poste e, portanto, só não marcaram um golo do empate por mero acaso. Portanto, fiquei satisfeito que o Dortmund tivesse ganho o jogo. Eu prefiro que o Dortmund passe à final, mas acredito que o PSG, devido ao seu poderio, devido à vantagem em ser curta e que agora a segunda mão vai ser em casa do PSG, acredito que o PSG irá passar à próxima fase e, portanto, antevejo uma final Real Madrid-PSG. PSG, muito bem. Fernando Jorge, tu que tens interesse, o Benfica tem interesse na Liga Europa e temos aqui resultados algo surpreendentes. O Roma foi batido pelo Bayer Leverkusen por 2-0 e o Marselha empatou com o Atalanta na primeira mão 1-1. O que é que me tens a dizer sobre isto? Bem, isto aqui é interessante em termos de futuro para o Benfica, a nível de quem irá ganhar a Europa League. O Benfica irá ter sorte, provavelmente, porque tudo se encaminha para isso. Não fugiu muito àquilo que eu previa, portanto, as equipas, o favoritismo era para o Bayer Leverkusen
que foi à Roma ganhar 2-0, portanto está praticamente arrumada esta questão da Roma. A Roma não tem equipa para o Bayern Para o Bayern Leverkusen, exatamente. Deixa-me só dizer aqui que eu este jogo até vi, por curiosidade, para fazer um termo comparativo relativamente aos benfiquistas ou a alguns indivíduos que acham que o Carreras não defende. O Carreras defende tanto ou melhor como o Grimaldo, porque eu vi este Bayern Leverkusen a jogar com 3 centrais e o Grimaldo a jogar falso, como joga ao Sporting, o Nuno Santos. Eu não vi o Grimaldo a jogar a defesa esquerda, vi o Grimaldo a jogar à frente, a médio ou à frente dos centrais. Não vi o Grimaldo a bicar atrás, buscar as bolas, nem a cortar bolas a ninguém. Eu vi o jogo todo. Portanto, posso dizer isto à vontade. Okay. Portanto, escusam-se fazer comparações, porque o Grimaldo não foi para o Bayern Leverkusen e está melhor agora a defender do que aquilo que estava. Não. Está rigorosamente igual ao que estava no Sport Lisboa e Benfica. O Carreras é um jogador que se calhar até pode vir a ser melhor, digo isto com convicção, melhor do que o Grimaldo, porque joga de cabeça, o Grimaldo não joga, tem outra fisionomia que o Grimaldo não tem e é mais habilidoso de pés do que até o próprio Grimaldo. Mais alto. Tem essa vantagem. Se jogar no mesmo sistema que joga o Bayern Leverkusen ou o Sporting, favorece o mau posicionamento ou aquela desvantagem que ambos têm a defender. É normal, são jogadores mais ofensivos. Ora, isso tem a ver com a tática do treinador. E foi isto que eu vi no Bayern Leverkusen. O Grimaldo muitas vezes até ficou lá na frente e, aliás, até esteve no primeiro golo e no segundo golo também, porque ele está lá na frente. Há um que até rouba a bola e depois dá sequência ao um dos golos do Bayer Leverkusen. Nem sequer o Grimaldo veio cá atrás na maior parte do tempo de jogo. Relativamente ao outro jogo, é uma meia surpresa a Atalanta, que eu contava que a Atalanta fosse, uma vez que a Atalanta foi ganhar 3-0 ou 3-1 ao Liverpool, não se esqueça disto, em Inglaterra, portanto no campo do Liverpool, não é fácil. Contava que a Atalanta fosse ganhar ao Marselha. Não acompanho o campeonato francês, nem acompanho o Marselha, mas vi os jogos contra o Benfica. O Marselha é uma equipa perfeitamente ao alcance do Benfica. Exatamente. À beira desta Atalanta, que é uma equipa muito bem trabalhada taticamente pelo seu treinador, pensei que com mais facilidade. É certo que o Marselha mereceu este resultado, que a Atalanta esteve um pouco abaixo daquilo que costuma fazer. Alguma alteração também dos jogadores, a posicionarem-se para o campeonato também, porque a Atalanta ainda pode entrar nos 4 primeiros em Itália, não é? Tem um jogo a menos, pode ultrapassar a Roma. A Roma era um dos bons também, porque já praticamente vai garantir um lugar na Liga dos Campeões, portanto, na Champions League da próxima época era mais uma vaga que dava ao Benfica, portanto, o Benfica aqui está com sorte neste aspecto, contrariamente àquilo que fez o Smith. E, portanto, acredito que na segunda mão o Atalanta vai ganhar ao Marselha. Embora este Marselha tenha feito até uma boa exibição e, para mim, até foi uma surpresa porque jogaram bem. Jogaram bem. Não era de admirar que tivessem até ganho este jogo, porque o Marselha foi uma agradável surpresa neste jogo, atendendo que a Atalanta baixou um bocadinho a fasquia das exibições que estava a fazer. Portanto, está tudo em aberto. Para o Bayern, neste jogo, acredito que também iremos ter uma final entre o Bayer Leverkusen e a Atalanta, quase de certeza absoluta. E, portanto, isso favorece basicamente o Benfica, até porque a Atalanta, conforme eu disse, se ficar na classificação nos 4 primeiros, portanto, temos aqui o Bayer Leverkusen, já é campeão da Alemanha, o Atalanta também, não é? Qualquer um deles que ganhe favorece o Benfica está com sorte nesse aspecto, porque entrar diretamente ou fazer 2 jogos de play-off é completamente diferente. Claro, exatamente. E o bolo é logo à partida, o Benfica leva logo aquela bolada, não é? Que leva também o Sporting até menos por causa do ranking que tem. Muito bem. Diogo, e agora por último, e rapidamente, a Primeira Liga, a 36ª jornada. Sim, foi uma jornada assim com poucas surpresas, aconteceu tudo o que se estava à espera. O Arsenal com o Bournemouth ganhou 3-0 o Arsenal, foi um jogo assim com pouca história, o Arsenal mostrou todo o seu valor, toda a sua ambição em querer ser campeão. Portanto, resolveu o jogo muito cedo e ficou à espera do que o Manchester City iria fazer mais tarde. Precisamente o Manchester City também jogou contra o Wolverhampton em casa e o Manchester City ganhou 5-1. Destacar o regresso do Haaland àquele estatuto avassalador que se calhar perdeu no decorrer da época, mas neste jogo marcou 4 golos. Tudo bem que 2 foram de penalti, claro, mas mesmo não tira valor. Também contam e, portanto, mostrou todo o seu valor, mostrou o porquê de ser um dos melhores pontas de lança da atualidade e, portanto, se havia dúvidas que
o Manchester City iria ganhar este jogo com alguma facilidade. O Haaland fez questão de arrumar com o assunto cedo. Muito bem. E, portanto, o Manchester City mantém-se colado ao Arsenal, ainda com o tal jogo a menos, e, portanto, a nível de tabela classificativa, o Arsenal vai à frente com 2 pontos, o City vai atrás, e se ganhar então o tal jogo a menos, Fica um ponto. Exatamente. Bem. No domingo tivemos o Liverpool com o Tottenham, que foi assim o jogo mais importante da jornada, assim, o jogo mais atrativo, e foi um grande jogo, um jogo com 6 golos, em que o Liverpool começou muito bem o jogo, que chegou cedo à vantagem por um jogador que nos últimos tempos foi um bocadinho polémico, o Salah, que o Jorge fez questão de, na semana passada, referir aquele conflito que houve entre o Salah e o Klopp. E, portanto, o Salah foi o autor do primeiro golo. Depois, no decorrer do jogo, o Liverpool não deu grandes hipóteses ao Tottenham de impor o seu jogo, de criar ocasiões, e, portanto, o Liverpool chegou a estar a ganhar por 3-0. Depois adormeceu um bocadinho, sofreu o 3-1, em resposta o Liverpool marcou o 4-1, e depois o resultado final foi o 4-2. Vitória incontestável do Liverpool. Eu, como adepto do Liverpool, fico contente pela vitória do Liverpool, se bem que fico sempre com aquela sensação de que a época vai acabar a saber a pouco. Claro. Porque o Liverpool estava a lutar por todos os títulos, e se formos a ver, o único título que conquistou foi a taça de Inglaterra. E, portanto, fica assim aquela sensação de que previa-se que o Liverpool ia ganhar muito, e acaba a época assim um bocadinho por baixo, e novamente gostava que o Klopp tivesse outra saída do clube. Claro. E para concluir, o Chelsea com o West Ham, o Chelsea ganhou 5-0, e destacar este resultado porque foi o resultado mais convincente do Chelsea, não só esta época, mas capaz de ser o resultado mais convincente nos últimos 2 anos, porque o Chelsea tem sido uma verdadeira desgraça, ainda para mais depois do investimento que foi feito. 600 milhões em 2 épocas no Chelsea, e foi um resultado bastante convincente contra um adversário que costuma ser muito complicado. O West Ham, que tem um bom treinador, o David Moyes, e tem um bom plantel. Foi aqui um derby de Londres, e o Chelsea ganhou então 5-0. É um resultado que pouco interessa às duas equipas, porque são 2 equipas que já não conseguem chegar às competições europeias, portanto foi um jogo assim para cumprir calendário. E pronto, foi assim então uma jornada normal, sem grandes peripécias. Muito bem. E pronto, caros amigos, chegamos ao fim de mais um programa Passa a Bola. Pela minha parte e pela parte dos meus colegas de painel, desejamos uma excelente semana e até para a próxima, se Deus quiser. Obrigado, boa semana para todos. Okay.